Como eu saí de 440 para 920 na redação do Enem em 7 meses? Bom, hoje eu vou te contar um pouco mais sobre a minha história na redação Enem, né? E antes mesmo de eu me formar em letras, virar professor de redação e por que que isso aconteceu. Mas acima de tudo, o que que eu fiz para sair de 440 para 920 em 7 meses? E primeiro, por que em 7 meses? Bom, vamos lá. Vou te explicar tudo o que aconteceu desde o começo, tá? E vou te informar que, na verdade, eu demorei esse tempo, né? Que pode até parecer curto, mas até que foi um tempo relativamente longo, porque na época não tinha muito conteúdo sobre redação, tá? Hoje em dia você tem um material enorme sobre redação, tem diversos vídeos muito interessantes, cartilhas e afins, inclusive esse canal que consegue te ajudar nesse percurso. Na época, em 2015, era um pouco mais difícil, não tinha tanta coisa sobre redação modelo Enem, tá? Então, o fato é que quando eu tirei 920, né, em 2016, que eu estava no terceiro ano do ensino médio, naquele ano basicamente 1% só das pessoas que prestaram o Enem tiraram mais de 900 na redação do Enem. Coisa que é bem diferente do cenário atual, tá bom? Aumentou um pouco essa porcentagem. Apesar de que a grande maioria, infelizmente, fica ali abaixo de 700 na redação. O que é muito difícil, né, de te ajudar a conseguir uma vaga numa faculdade por SISU, por exemplo, tá bom? Então, vamos lá. É, Quando eu fui prestar o Enem pela primeira vez, lá em 2015, eu acreditava que eu tinha criatividade, que eu escrevia bem, eu já escrevia poesia, e na verdade eu pensava em fazer química, nem pensava em fazer letras, tá? E na minha cabeça, por escrever poesia, por ler um pouco, né, poesia e afins, e escrever bons textos na escola, eu achava que estava assim arrasando, que eu estava mandando super bem, né? E que ia mandar assim, ó, da melhor forma possível na redação do Enem. Chegou a prova, o tema era violência contra a mulher, um tema assim, que, querendo ou não, entre os últimos anos, não era um tema difícil de dissertar sobre, tá? Então eu falei, cara, vou arrasar aqui nessa redação, vai ser tranquilo. Aí no ano que vem, né, eu só mantenho e bora pra faculdade, de boa. Acontece que quando você presta como treineiro, a nota demora um pouco mais pra sair. E aí, pelo que eu me recordo, tá? Não lembro ao certo, ela saiu lá pra abril, maio de 2016, a nota, né? E nas matérias eu tinha ido ok, só que na redação eu tinha tirado 440. Aí eu parei, pensei, falei, cara, devem ter corrigido isso errado, né? Essa redação aqui, ela valeria muito mais. Depois de um tempo, hoje em dia, eu olho essa redação e eu falo, meu Deus, até que deram bastante nota, né? Então a questão é, o que que eu fazia de errado já naquela época? Primeiro, eu ficava achando que o tema era extremamente importante, tá? E na verdade, o tema da sua redação pouco importa. Você precisa estar preparado, você precisa estar preparada para escrever sobre qualquer tema. Se você acha que isso é uma mentira, calma. Continua acompanhando o canal, eu vou te dar algumas estruturas que você vai perceber que você vai conseguir usar independente do tema. Segunda coisa que eu fazia, achava que eu tinha que ter criatividade. Então, sabe aquela história de, eu sou muito criativo, eu escrevo super bem. Chegou no dia do Enem, era difícil ter alguma ideia sobre, tá? Terceira coisa que eu fiz foi praticamente nem usar rascunho, né? Então, eu já tinha ideias ótimas, só assim, escrevi, já passei a limpo e assim, não organizei os pensamentos. Projeto de texto eu não sabia nem o que era. E se você não sabe também, lamento te dizer, mas há um risco de você ir muito mal, tá? Então a questão é, eu não organizava antes de escrever o meu texto. Eu escrevi assim no modo cachorro louco, né? E aí a tendência é que eu poderia ir bem e poderia ir mal, né? E acabei indo super mal na redação, tá? A partir do momento que eu vi essa nota, né? Eu olhei assim e falei, cara, eu estou perdido. Nesse momento eu já não pensava mais tanto em fazer química, eu pensava mais em ser professor e eu tinha decidido que queria fazer letras, né? E aí eu pensei, bom, a nota da redação, ela importa muito, 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 muito mesmo
para quem quer fazer letras. O peso na Unifesp, por exemplo, naquele ano, era peso 4. Ou seja, a cada 100 pontos que eu tirasse a mais em redação, que era peso 4, matemática, por exemplo, era peso 1, era o equivalente a 400 pontos, né, lá na minha média ponderada. Então, se eu tirasse 100 pontos a mais em matemática, 100 pontos na ponderada. Se eu tirasse 100 pontos a mais em redação, era como se eu tirasse 400 pontos lá no final. Ou seja, era como se eu tivesse evoluído 400 pontos em matemática, o que é muito improvável de acontecer, tá bom? Então eu ficava pensando, e aí deu um leve desespero, e eu comecei a pensar, eu vou escrever infinitamente. E aí eu começava a escrever duas, às vezes três redações por semana, e comecei a depois, né, tentar achar uma forma de melhorar. Não tinha quem corrigisse muitas redações e estava muito difícil. Até que um amigo meu me deu uma boa ideia, assim. Ele tinha ido bem até na redação do Enem, estudava na mesma sala que eu, e ele falou, cara, que modelo você usa para escrever suas redações? Aí eu pensei e falei, modelo? Nenhum, né? Ele falou assim, você já pensou em começar a tentar usar um modelo estrutural, assim, né? Óbvio que ele não deu esse nome na época, mas hoje em dia eu chamo assim. E aí eu pensei, como assim, né? Ele, você já pensou em ter mais ou menos organizado o que você vai escrever sobre, né? Para que serve cada parágrafo, e na hora, ao invés de ficar tendo ideias assim, nossa, que ideia maravilhosa, ali naquele momento você para e utiliza aquele modelo para construir suas ideias. E eu falei, cara, será que isso é possível? Aí eu comecei a usar um modelo que hoje em dia eu já não te aconselho mais a utilizar, tá? Mas lá em 2016 eu usava, que era um modelo carinhoso que eu chamava de é, problema, né? E solução utópica. E aí o que eu comecei a fazer? Na introdução eu apresentava o tema. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu dava todos os problemas relacionados ao tema que eu conseguia pensar. E aí no segundo parágrafo do desenvolvimento, ou terceiro parágrafo da minha redação, eu fazia um parágrafo que eu vou aqui te contar, tá? Mas vai me comprometer provavelmente esse nome, mas vou te contar. Era um parágrafo que eu costumava, né, chamar ali de solução utópica para resolver os problemas que estavam no meu segundo parágrafo da redação, o primeiro parágrafo do desenvolvimento, que eu apelidava carinhosamente de parágrafo sogra. Por que parágrafo sogra? Porque ele trazia ali vários problemas, ele servia para reclamar bastante, tá bom? Então, é óbvio que é uma brincadeira, mas o segundo parágrafo da minha redação, ele servia para reclamar. Era um parágrafo ali que parecia aquela carta do Harry Potter, sabe? Que ela vinha lá, né, enviada pro Neville, que ficava lá xingando e falando tudo que ele achava de errado ali, né? Da mãe dele. Enfim. É... Esse segundo parágrafo da redação, então, eu reclamava. E no terceiro, eu solucionava de modo utópico, ou seja, não dava uma solução viável. Dizia algo como as pessoas precisavam se respeitar mais, e não dizia como isso ia acontecer. Na proposta de intervenção, eu puxava esse gancho e falava assim, cara, agora eu vou te ensinar a fazer isso daqui de uma forma real, beleza? Como é que a gente vai colocar isso na prática, beleza? Então, a ideia, né, era assim: introdução, apresentação do tema, segundo parágrafo, parágrafo sogra, né, parágrafo que usava ali para reclamar, trazer os problemas, terceiro parágrafo da redação, né, segundo de desenvolvimento, solução tópica, e o quarto parágrafo, conclusão, como você já deve saber, se não sabe ainda, corre, beleza? Assiste mais vídeos desse canal. Conclusão no Enem a gente normalmente utiliza para fazer a proposta de intervenção. O ideal é que a gente estabeleça uma proposta de intervenção. Solução ali com 5 elementos básicos, tá bom? Vou fazer um vídeo falando só sobre isso para você depois, tá bom? Aliás, se você quiser, comenta aqui que depois eu trago para você ali como fazer uma proposta de intervenção ideal, beleza? E aí a questão é, eu comecei a estipular esse modelo e eu percebi que ajudava muito, porque independente do tema, eu ia sempre seguir essa lógica. Lembrando, não aconselho mais você usar esse modelo. Tem outros melhores, eu vou te passar em um próximo vídeo, tá bom? Trazia os problemas num parágrafo, solucionava utopicamente no outro, solução concreta na conclusão. Comecei a escrever uma redação por semana, e aí tinha um fórum, que agora eu já não lembro mais o nome, que tinham pessoas que davam opinião na sua redação. Não eram corretores, né? Tipo, que já tinham corrigido a redação modelo Enem, assim, às vezes nem eram formados em letras, mas
pessoal dava uma ideia ou outra, analisava, dava nota, várias pessoas iam lá, ajudavam um ao outro e aí eu percebi que ali começou a subir um pouco minha nota. Entregava para o meu professor também da escola na época e ele começava a corrigir e estipulava ali mais ou menos um pouco a nota subindo e aí eu percebi que na verdade não me faltavam ideias, me faltava estrutura e organização. A partir do momento que eu comecei a organizar o meu texto antes de começar a escrever ele, a minha nota começou a subir. E aí o que que eu fiz? Comecei a escrever uma redação por semana, focando no que eu estava errando na anterior. Eu corrigi a redação desse meu amigo, né, que me deu esse modelo estrutural, saudoso João Vitor, e ele me passava as dele também, a gente corrigia ali entre nós, e achava conteúdo assim, o que tinha na internet na época sobre, passava um para o outro, e eu comecei a estipular esse modelo, escrevia sempre assim, utilizava sempre os mesmos elementos coesivos dentro dos parágrafos ali entre um e outro, que era basicamente nesse contexto, mediante os fatos descritos e sendo assim no parágrafo de conclusão. Então, primeiro parágrafo do desenvolvimento eu usava nesse contexto, segundo parágrafo do desenvolvimento eu usava mediante os fatos descritos e na conclusão eu usava portanto. Usando esse modelo e sabendo o que eu ia fazer na redação, comecei a treinar, percebi, tá, que era muito importante utilizar referências, coisa que eu não tinha feito na redação 440. E aí, de repente assim, né, escrevendo uma redação no mínimo por semana, né, tentando solucionar os problemas ali, focando nessas questões centrais, a minha redação saiu de 440 para 920. Eu gostei tanto de fazer isso que eu falei, cara, já que eu quero ser professor, eu quero trabalhar com isso daí, quero trabalhar com redação. Isso daqui que eu aprendi a fazer, eu acho que eu consigo passar para mais pessoas também. Mais pessoas podem usar esse modelo e eu consigo organizar e ajudar as pessoas a entenderem o que me fez evoluir tão rápido, né? Com essa nota aí, eu joguei no Instituto Federal de São Paulo na época, joguei também na Unifesp, consegui entrar nos dois, mas acabei passando na USP. Pela FUVEST, foi lá que eu fiz a faculdade e me formei. Então, dos 440 para depois de 5 anos de graduação, conseguir esse lindo e maravilhoso aqui. Opa, tá ao contrário. Canudo da USP, etc. Foi o que eu fui destinando a entender mais sobre redação, estudar redação e entender que existem sim padrões, que a gente consegue subir a nota da redação, mas sem saber o que está errado é muito difícil. Tá? Então a primeira coisa que eu quero te dizer, se você está tirando ali 400, 500, dá tempo ainda de subir até o Enem. Você não tem mais 7 meses, igual eu tinha na época, mas agora você tem mais conteúdo. E dá para cortar esse caminho aí muito mais rápido, tá bom? E outra, se você está tirando 600, 700, o seu caminho até os 900, 900 mais é muito mais curto. A questão é que você precisa de orientação e saber o que você vai fazer para que você consiga aí alcançar a nota que você precisa para entrar no curso dos seus sonhos. E aliás, você já sabe qual é o curso dos seus sonhos? Você já sabe o que você quer fazer ou ainda não, né? Se você não sabe, também não tem problema, porque em um dos próximos vídeos que você vai encontrar aqui, no nosso próximo vídeo, quem sabe, eu vou te dar algumas dicas para você selecionar o curso, tá? E ver se de fato aquele curso serviria para você. Combinado? Então, até logo. Foi assim que eu consegui sair dos 440 para os 920. Se você quiser, eu analiso aqui a minha redação 920 com você da época, tá? Mudaram algumas coisas no processo de correção, mas dá para analisar, enfim. E aí a gente vai conversando sobre. Fechou? Tchau, tchau. Até logo.